muito importante, que é uma orientação que estão em tratamento hoje no câncer. Pessoas que já ajudam o câncer, mas não querem reincidir. Uma das profissionais mais que estão em tratamento hoje no câncer, vai estar num domingo à noite aqui com a gente, é a doutora Débora Balaguês, endocrinologista, ela é gaúcha, aqui de Porto Alegre, ela vai conversar com vocês em seguida sobre o tema. Vamos começar a abrir o nosso coração e a pensar na possibilidade de que o câncer tem cura, gente, tá bom? Tá bom? Ele não pode mais ser uma sentença de morte para nenhum de nós. Querida profissional e amiga de bastante tempo, nós temos algumas histórias em comum. Quando nós tínhamos quando tinha um programa de TV, a doutora ia seguido ao programa dar dicas e orientações. Ela está sempre preocupada com questões sociais. Eu vou apresentar aqui a doutora Débora Balaguês para vocês. Ela vai dar boa noite. Ela vai falar da experiência dela, da longa experiência que ela já tem, dos cursos que ela faz, o que ela está estudando também, porque um bom profissional nunca para de estudar, e dessa relação dela, desse conhecimento, desse interesse pelo câncer, basicamente, de onde veio isso. Boa noite a todos que estão agora nesse momento conosco. O meu nome é Débora Balaguês, eu sou médica, me formei em Rio Grande, e de lá para cá tem uma grande jornada na minha vida em relação à saúde. Logo em seguida, quando eu me formei, eu comecei já tinha uma afinidade com a prevenção, né? Minha primeira formação foi em medicina ocupacional. Logo a seguir, a medicina ocupacional trabalha com prevenção. Logo a seguir, eu fiz pneumologia, né? Onde estudei muito a parte respiratória e toda a mecânica ventilatória do corpo humano. Com isso, eu fiz uma pós em ventilação não invasiva e comecei a trabalhar ventilando obesos para cirurgia bariátrica. E lá, então, é que eu comecei a me afinizar com a área hormonal. Através disso, então, eu fui fazer endocrinologia. E hoje eu trabalho como endocrinologista. Minhas amigas, né? E, obviamente, a endocrinologia é uma especialidade do metabolismo, né? E se é do metabolismo, diz respeito a tudo, a toda situação, porque nós temos como órgão principal hormonal o intestino, que é responsável por 80% de toda a defesa do corpo humano. E como o tema de hoje é sobre uma doença degenerativa, que nós conhecemos como câncer, né? O câncer, ele está diretamente relacionado, câncer, né? O câncer, ele está diretamente relacionado com o nosso tipo de combustível que colocamos para o nosso intestino, ou seja, sobre que tipo de alimentação nós comemos. Eu tive uma breve história, também passei por um tratamento, e hoje eu já praticava uma alimentação bem saudável alguns anos antes, né? O câncer, ele leva bastante tempo para aparecer, vocês sabem disso. E durante todo o meu tratamento, mesmo quando tive internada, ele leva bastante tempo para aparecer, vocês sabem disso. Fazer a minha durante todo o meu tratamento, mesmo quando tive, que é uma alimentação que a doutora vai explicar logo em seguida, né? E eu só quero dizer para vocês que super vale a pena, antes, durante e depois, que a gente tem uma super energia, a gente não se resfria mais ou muito raramente, tudo que a gente faz em conexão com a natureza e se sente um ser integral, né, com a natureza dentro da gente, a gente fica muito mais forte, né? E se tem uma coisa que eu quero dizer para vocês, os que estiverem aqui em tratamento hoje, acreditem sempre, a todo minuto. Eu não sei, me parece que uma hora tem 60 minutos. Acreditem 100 minutos na cura, tá? Não duvidem nem um milésimo de segundo que vocês podem se curar. E tudo bem, vamos fazer de conta que a doença está ali. Vocês estão tratando da doença, tem médicos, tem remédios, enfim, está tudo ali. Foquem na cura. Foquem na cura. Torçam o nariz para a doença. Alguém está cuidando dessa doença. Você isola isso, tá, gente? Passe a focar na cura.
né? Ponha o seu coração, o seu amor, a sua visão, o seu oxigênio na cura. E com isso, a outra parte de você é quântico, né? A outra parte vai se ajustando e os médicos vão conseguindo acertar e os exames vão aparecendo cada vez melhores. Então, acredite, a gente passa por bastante dificuldade no tratamento, porque a gente fica, às vezes, bastante debilitado, a gente não é ouvido, a família fica nervosa, os amigos somem, tudo bem, você está sozinho, mas você não é sozinho, você é iluminado, e você tem dentro de você toda essa garra aí de Deus dentro de você para lutar. Então, aqui, ó, pega o teu Deus, te agarra com ele e foca na cura. Eu estou muito feliz e muito emocionada, né, por poder falar sobre aumento do sistema imunológico, porque é exatamente esse que comanda o tratamento do câncer e comanda o tratamento de qualquer patologia, seja ela desde a gripe ou diabetes, ou mesmo uma doença degenerativa como é dita o câncer. Nós aqui não estamos para falar sobre contra as terapias convencionais, bem pelo contrário. As terapias convencionais, elas devem ser feitas sempre que o paciente e o médico dele julgar. Nós estamos falando sobre terapias para complementar o que já é convencional para o câncer. E então, só para vocês entenderem, eu tenho uma longa trajetória, eu expliquei um pouquinho ali, né? Eu comecei a minha vida já com um olhar para a prevenção no sentido de olhar para a saúde, para promover saúde. Nós hoje estamos falando aqui sobre saúde. E acreditem vocês, isso é possível, gente. É possível ter saúde, mas isso está na dependência de alguns links que são necessários ser feitos, tá? Então, primeiramente, nesses meus 25 anos como médica, eu identifiquei, né, e identifico, que existem dois grandes grupos de paciente, aqueles que têm o pulsar de vida, que querem viver, que decidem pela vida, e aqueles que têm o pulsar da morte, né? Então, isso é fundamental para tratar qualquer patologia, qualquer situação. Nós precisamos definir quanticamente qual é a linha que nós temos que seguir. Porque os nossos elétrons se organizam de acordo com a linha que nós decidirmos seguir. Para isso, nós temos que ter pensamento alinhado com sentimento e alinhado com ação. Então, esses são os 3 pilares para a cura ou o tratamento, a melhora, a recuperação de qualquer patologia. E por que seria diferente no câncer? Não é, gente. É igual. É igual a qualquer outro tipo de patologia quando nós decidimos pela saúde, nós decidimos pelo pulsar de vida. A partir daí, sim, é que começa uma nova trajetória em relação à nossa recuperação ou à nossa saúde. Bom, eu tenho para dizer para vocês que nesses meus 25 anos, eu já passei por muitas áreas de conhecimento, já fiz 8 pós-graduações, né? Eu trabalho na área hormonal. E como que eu cheguei a tratar, né, a me interessar, a começar a estudar sobre a complementariedade dessa doença que hoje é epidêmica, que é o câncer. Há alguns anos atrás, essa doença bateu na minha porta. Ela bateu na porta da minha família, onde eu não aceitei, porque sempre fui uma médica vanguardista, né? Sempre fui uma pessoa questionadora, onde eu dizia, mas por quê? Precisa que me convençam de que seja assim. E eu nunca fiquei convencida de que um paciente não possa ser tratado ou curado.
desde que ele decida pela cura, né? Nós precisamos, os próprios livros de medicina dizem que 50% da cura é o médico, e as outras 50% da cura é o paciente. O paciente precisa estar nessa linha. Quando essa patologia, ela chegou na minha vida, de alguma forma, eu, como uma pessoa obstinada, eu resolvi estudar. Eu tinha um familiar muito próximo que tinha parado de caminhar, já estava numa cama, né? E usando morfina, dores muito fortes. E eu tinha dentro de mim, eu disse, não, sim, eu já tinha ouvido falar nos meus cursos de medicina de prevenção, de medicina integrativa, e na minha última pós-graduação que eu fiz em medicina quântica, né, biofísica aplicada à medicina, sobre oxigênio terapia. Eu já tinha ouvido falar, só que como eu era uma médica que continuava no meu dia a dia tratando de doenças hormonais e metabólicas, eu não tinha me interessado efetivamente como que nós poderíamos pôr em prática esse tipo de terapêutica. Quando isso chegou na minha família, então eu mergulhei, eu simplesmente mergulhei a minha cabeça para estudar quais eram as opções médicas no mundo, não aqui aonde eu estou, mas no mundo, que estavam tratando com sucesso os pacientes que tinham esse diagnóstico de câncer. Então, nada menos do que isso, como o Dr. Otto Warburg, que em 1931 ganhou o primeiro Nobel de Medicina, esse nobre colega, que foi o único médico que ganhou 2 prêmios Nobel em medicina, que ele resolveu estudar como é que era o funcionamento da célula cancerígena. E lá, nos seus estudos, ele descobriu que a célula cancerígena não suporta o oxigênio. Ela vive num ambiente anaeróbio. Nós somos seres oxigenados, nós somos seres aeróbicos. Então, ele percebeu que essas células, quando elas precisavam para viver um ambiente ácido, prestem bem atenção no que eu estou falando, num ambiente ácido, num ambiente inflamado e pobre em oxigênio. Esse é o habitat necessário para que a célula dita com anormalidade no seu DNA, que se chama de câncer, ela tenha um terreno fértil para se multiplicar. Ora, vejam vocês sabem que nós, para podermos ter uma vida saudável, nós precisamos de nutrição, nós precisamos nos nutrir. Se essas células, elas se nutrem de alguma coisa, e se esse é o terreno próprio para elas se nutrem desse trio, que eu chamo que é o trio mortal para o corpo, mas o trio especialíssimo para a célula do câncer, que é uma alimentação inflamatória, né, que nada mais é do que uma alimentação que vai gerar um pH ácido. Todo o ambiente inflamado, ele gera uma vasoconstricção e é uma baixa pressão de oxigênio, uma diminuição da chegada de oxigênio no tecido, e está instalado o terreno biológico propício para que nós tenhamos desenvolvimento dessa patologia. Então, vejam vocês, se o Dr. Otto Warburg, em 1931, célebre médico alemão, já desenvolveu uma pesquisa que lhe deu o prêmio Nobel em medicina, em 1931 já se sabia que essa célula ela não suporta o oxigênio. Quer dizer, não é algo de agora, tanto é
que ele se juntou com o doutor Manfred von Ardenne, um físico também alemão, e desenvolveram a medicina de von Ardenne, que hoje ela tem em várias regiões da Europa, e na Alemanha existem grandes centros de tratamento dessa técnica que visa recuperação e tratamento complementar porque ele complementa aquilo que já se faz convencionalmente. Mas vejam vocês, no início da nossa bate-papo, né, eu falei para vocês que quem comanda o corpo humano é o sistema imunológico, é o sistema de defesa, ele que é o rei do espetáculo. Todas essas células de defesa do corpo é que comandam se a gente vai ficar curado ou não de uma determinada patologia, de uma gripe, ou até mesmo de qualquer doença que nós seremos acometidos no decorrer da nossa vida. Então, Dr. Otto Warburg, em comunhão com o Dr. Manfred von Ardenne, começaram a desenvolver essa medicina maravilhosa, que nos conta e nos ensina que para que a gente possa gerar um ambiente hostil para esse tipo celular, nós precisamos oxigenar o corpo humano, por isso que nós trouxemos para Porto Alegre a medicina de von Ardenne. Vocês já sabem por que eu fui motivada a isso. Eu tive uma motivação inicial familiar e que gerou em mim a vontade de espalhar isso para as outras pessoas. Porque assim como eu vi o meu familiar melhorando tão rapidamente, eu não queria deixar isso restrito só para ele. Eu queria e quero muito que cada vez mais nós tenhamos mais pessoas que possam tratar de uma forma complementar o câncer. Mas a oxigenoterapia de von Ardenne nada mais é do que uma entrega em alto débito. Nós temos uma mistura gasosa na atmosfera, onde o oxigênio ele compõe 21% dessa mistura. Mas depois nós temos outros gases, nitrogênio e tal. Mas, quando a gente faz a oxigenoterapia de alto débito quer dizer uma alta quantidade de gás entregue e de gás puro. O que acontece lá na intimidade do tecido? É um tratamento que visa oxigenar capilares terminais, aqueles pequenininho que nunca, com o passar do tempo, todos nós vamos perdendo com o envelhecer, né? Vamos perdendo capacidade de estarmos oxigenados, nós ficamos com uma pressão parcial de oxigênio diminuída, né? Mas, então, quando nós estamos inflamados, porque ninguém vai ter câncer se não estiver no seu meio um ambiente inflamado, um ambiente ácido e uma atitude emocional que leve ao desenvolvimento e à instalação dessa doença. Então, prestaram bem atenção que não é só a falta de oxigênio, não é só a inflamação, não é só a acidez, mas é também um ambiente emocional, é o sistema límbico cooperando, né, com ao desenvolvimento desse tipo de patologia. Bom, então, o que nós temos que nos explicar de forma mais detalhada para vocês? O que seria um corpo inflamado, né? Eu comecei aqui conversando com vocês, dizendo que o intestino é o principal órgão hormonal do corpo humano e que ele comanda 80% da defesa do corpo. Por que será, né? Porque ele é o almoxarifado do nosso organismo. É por lá que entram os nutrientes
que nós decidimos colocar. Então, gente, uma alimentação para poder, falo agora da minha alma para a alma de cada um de vocês aí de casa. Primeiro, nós precisamos atentar que existem alguns alimentos que já sabidamente eles são inflamatórios e que facilitam o corpo humano a formação de radicais livres e esses radicais livres a agredirem o DNA das nossas células, porque isso é que é câncer. É a alteração, nós temos as células, temos o núcleo das células e temos lá no meio o tal do DNA. Esse DNA, quando ele muda a configuração dele, quando ele sofre mutações, essas mutações podem ser causadoras do câncer, né? Porque o câncer sempre vem de uma alteração no DNA. E quem é que faz essas alterações? São os radicais livres, são substâncias agressoras ao organismo. Da onde vêm esses radicais livres? Esses radicais livres vêm dos processos de oxidação. Oxidação é a perda de elétrons. Ora, se nós, como constituintes bioquímicos e biofísicos, porque o corpo humano é uma associação bioquímica e biofísica dentro de uma ordenação hormonal, que é quem comanda como que as nossas células vão funcionar, nós precisamos que essas moléculas, esses íons, essas moléculas estejam equilibradas eletronicamente. Assim nos ensina a biofísica, que as nossas células, elas são elétricas, elas são carregadas negativamente por dentro, positivamente por fora, e temos uma tensão de parede de menos 90 milivolts. Isso significa a força com que os nossos elétrons são empurrados ali na membrana celular. Então, imagina, se são elétrons, e se o nosso cérebro já se sabe que é um emissor de frequência, o nosso cérebro é um emissor de frequência elétrica. E nós, como é que frequências elétricas nós emitimos? Os nossos pensamentos, que vão gerar os nossos sentimentos e que vão organizar os nossos campos elétricos. Então, é muito importante que, em primeira mão, nós tenhamos pensamentos de saúde, que decidamos ter saúde, né? Que nós tenhamos sentimento e convicção de que nós podemos ficar curados, porque eu digo para todos os meus pacientes, o mesmo corpo que adoece é o mesmo corpo que cura, porque o nosso organismo, ele tem condições, ele conhece a fórmula, ele sabe como se curar. Nós precisamos só dar as condições para que esse organismo se restabeleça. E uma das condições primordiais, eu já falei agora há pouco, entre a escolha do tipo de onda que nós vamos emitir desse emissor de frequência que é o cérebro. Tão falado hoje sobre a neurociência, né? A neurociência nos fala hoje claramente que o nosso cérebro é um emissor de frequências elétricas, né? Então, e nós precisamos escolher a nossa alimentação. Que quando eu recebi o diagnóstico, que aliás para mim foi passado muito mal, por telefone às 8 da manhã, o médico que olhou meu exame disse: a senhora corre porque o seu caso é muito grave e a senhora não perca mais um minuto. Eu passei das 8 da manhã até as 8 da noite pensando no que fazer, porque não existe um preparo, não, é tudo tão de surpresa, e talvez alguns de vocês que estejam aqui tenham passado por essa notícia dada assim aos quatro cantos, né? Tive também um parente recentemente que fizeram pior com ele, muito pior. Então, quem está em tratamento, a gente está emocionalmente desestruturado. Não é só pela notícia mal dada, ou nos dada de forma que a gente não sabe de onde veio aquilo, né? Como aquilo nasceu dentro da gente, o que a gente tem que fazer?
Mas uma coisa eu sabia, porque eu já vinha há alguns estudando e vinha me preparando quanticamente. A primeira coisa que eu usei naquele mesmo dia, antes de pensar em qualquer atitude científica, para que lado correr, que hospital ir, eu não sabia de nada. Mas a primeira coisa que eu fiz foi pegar o telefone e pedir perdão para diversas pessoas que eu achava que talvez tivesse me magoado ou que eu pudesse tê-las magoado. Então, eu comecei usando o shampoo primeiro em mim. E o perdão é o shampoo da alma, tá, gente? É tão bom, porque aí tu zera, respira e diz, bom, agora eu vou cuidar de mim. Mas eu já arranquei aquela coisa de dentro do meu peito. A gente tem sempre alguém para perdoar. E sempre alguém para pedir perdão. E esse é um momento muito legal de se fazer isso, porque toda aquela mochila pesada que a gente carrega nas costas, quando a gente recebe esse diagnóstico, ela quase empurra a gente para baixo, entendeu? A gente empurra a gente para baixo. Porque daí a gente se vê doente e todas aquelas pessoas que a gente acha que nos deviam alguma coisa, lá fora, saudáveis. Então, a gente se depara com esses diferenciais todos. Meu Deus do céu, a coisa só estava em mim. A raiva, a mágoa, a tristeza, a angústia só estava em mim. Porque agora eu estou doente. E isso é que gera doença. Então, foi um start muito legal. Eu interrompi aí a doutora, que é para vocês pegarem uma respiração, que agora ela vai pegar aí na questão da alimentação. Mas o perdão é o shampoo da alma. E ele vem antes de qualquer coisa. Porque não adianta vocês irem fazer um tratamento carregando essa mochila pesada aí, tá, gente? A gente tem que estar leve, confiante, amparado, cada um nos seus guias, nos seus protetores. Não sei que tratamento vocês vão fazer, onde vocês vão fazer, mas levem a turma toda com vocês, levem eles na frente para abrir os caminhos, atrás para proteger vocês. Não abram mão de proteção espiritual nem um minuto, porque todos nós temos. E é essa hora que nós vamos pedir, sim, o apoio, mas temos que fazer a nossa parte. Porque sabe o que acontece? Esse é um tipo de programa meio tenso, porque a gente está falando de vida e morte. E quando a gente fala de câncer, a gente fala de uma célula matando outra, uma célula ruim, entre aspas, matando outra célula boa. E isso está dentro da gente. E quanticamente a gente criou isso. Então a gente está falando de parece um programa simples, parece um programa leve, a gente até procura fazer que seja, mas a gente está falando de algo imensamente grande, porque nós somos seres imensamente grandes. A gente não é desse tamanho que a gente está vendo. A gente é muito grande, a gente tem história antes e continuaremos a nossa história depois. Então, que oportunidade maravilhosa é essa agora de nós darmos um grande salto quântico, espiritual na nossa vida, né, gente? Não diria, talvez, se eu disser que é uma oportunidade de ouro, muitos de vocês vão me xingar. Mas o dia que vocês vencerem, porque se estão aqui, vão vencer, eu tenho certeza que vocês vão dizer que oportunidade de ouro que eu tive de encontrar a força que eu tenho em mim e a coragem que eu tenho em mim, que eu nem sequer imaginava. Doutora, vamos lá, vamos falar do que é uma alimentação que causa inflamação e como é que a gente consegue fugir disso nesse mundo de alimentação industrializada. Uma alimentação inflamatória é uma alimentação em primeira mão de tudo que tem dificuldade digestória, né? Tudo que nós não conseguimos digerir adequadamente é algo que nos inflama e que gera consequências, né? Resistência à insulina, doenças como pré-diabetes, diabetes e sempre primariamente desenvolvidas com a obesidade. Mas uma alimentação inflamatória voltada, vamos falar mais do câncer, nós precisamos tirar do nosso dia a dia, do nosso cardápio, para prevenir e também para tratar alimentos sabidamente que têm uma ação bioquímica de liberação de substâncias carcinogênicas, né? Que são os alimentos, a carne, né? A carne vermelha principalmente, né? E as carnes em geral. Os alimentos industrializados, quanto mais industrializados, eles têm mais corante, mais acidulante, mais açúcar, mais sal, tudo que tem açúcar. E quando eu falo em açúcar, eu não falo só no açúcar do açucareiro, mas tudo, o arroz tem açúcar, a batata tem açúcar, a massa tem açúcar, o pão tem açúcar, a bolacha tem açúcar.
O glúten, né? O glúten é uma proteína que está na farinha de trigo, na cevada, no centeio, no malte e na aveia por contaminação. Obviamente que antes disso a gente pode e deve, se tiver condições, fazer um exame para ver se nós temos sensibilidade a outros alimentos dos quais eu não estou falando. E aí direcionar uma alimentação mais pormenorizada ainda. Que para que a gente possa desenvolver diminuição da inflamação, ou seja, levar uma pessoa a doenças hormonais, nós sempre avaliamos quais são os alimentos ideais para cada pessoa. Então, assim, retomando, todos esses embutidos, né, que eles têm muitos nitritos, nitratos, as carnes vermelhas, o açúcar é mortal, tanto é que nós temos um exame chamado PET scan, que vai lá e vê qual é o grau de captação de açúcar da célula X, porque se o médico tem uma desconfiança de que o paciente está com câncer, ele pode pedir esse exame. Se essa célula tem maior captação de açúcar, então ela tem uma alta probabilidade de realmente ser cancerígena. Porque o câncer se alimenta de açúcar. Nós precisamos tirar o açúcar completamente. E temos que nos alimentar de comidas o mais possível cruas. Por exemplo, 70% da nossa alimentação, ela tem que ser voltada para o câncer primordialmente crua. Vegetais, frutas, não todas as frutas, né? Porque as frutas também têm muito açúcar, mas, sabidamente, Papai do Céu já soube, é tudo perfeito na natureza. A fruta, ela é misturada com fibra, e nós ainda podemos colocar mais fibra nessas frutas, e há frutas que praticamente não tem açúcar nenhum, como o abacate, é maravilhoso. Verduras em geral, o brócolis, a couve, a couve-flor, o espinafre, a salsinha, o alho-poró, e as oleaginosas, que são gorduras de boa qualidade. O que são oleaginosas? Castanhas, as amêndoas, e a retirada dos laticínios, que são o leite de vaca e os derivados, que sabidamente são alimentos inflamatórios. E nós precisamos, quando escuta isso, a pessoa deve dizer, mas então eu não vou comer mais nada? Porque é isso que vem na cabeça de uma pessoa quando recebe essa notícia, né? Não, gente, tem condições de se comer e a gente, baseado na criatividade, né, existe hoje muita literatura, né, eu mesmo estou montando um e-book para poder publicar, um e-book de como se alimentar, de uma alimentação não inflamatória, ou de uma alimentação que vai gerar mais saúde, para que possa as pessoas saberem que é possível, eu posso comer até mesmo iogurtes deliciosos, feitos de sementes. E são maravilhosos. Nós podemos associar nos iogurtes, por exemplo, substâncias antioxidantes, como é o cacau orgânico, escolher sempre alimentos de origem orgânica. E por que eu falo que 70% da alimentação deve ser crua? Porque se a gente cozinha, a gente perde muito a quantidade dos micronutrientes, dos minerais, das vitaminas. E, sabidamente, quando as pessoas são submetidas às terapias convencionais, que elas regem no dia de hoje para o tratamento do câncer, essas terapias deixam as pessoas com algumas debilidades nutricionais. A pessoa
muitas têm náuseas, vômitos, enjoos, dor na cabeça, tontura, fraqueza, e perdem o apetite. Então, junto com a quantidade de radical livre que é liberado durante esses tratamentos, é nesse momento que nós temos que usar uma alimentação o mais rica em nutriente, de entrega para a célula, E eu vou falar numa coisa que é importantíssimo para vocês que estão aí em casa. Eu recomendo para os meus pacientes que eu faço tratamento complementar para o câncer, já estão fazendo tratamento convencional, e vêm aqui para o consultório para poder fazer um tratamento de complementaridade ao câncer. Esse tratamento se baseia em tirar a alimentação inflamatória e ensinar esse paciente como é que ele vai comer, né? Onde ele pode comprar, como que ele pode fazer, como que ele pode confeccionar, como que esses alimentos podem ficar gostosos, saborosos, porque dá uma pane na cabeça da pessoa. Como é que eu vou fazer agora? Eu só sabia comer isso? Nós podemos fazer, esses dias eu fiz, não estava um dia quentinho, eu fiz um chocolate quente, totalmente alimentício. O que eu fiz? Eu peguei um leite de coco natural, eu mesma fiz, o leite é um leite de vegetal delicioso. Peguei cacau orgânico e bati ali com três frutas secas. E aquilo ficou delicioso, muito delicioso. E não tem a colocação de açúcar, não tem laticínios, não tem conservantes, não tem nada. E o sabor, é possível se alimentar de uma forma saborosa e sem esses alimentos altamente inflamatórios. Nós temos uma clínica primariamente, né, ou principalmente voltada para o tratamento das doenças hormonais, que a principal é a obesidade, que é causa de câncer, né, porque a obesidade é uma doença inflamatória, onde as pessoas estão cheias de radicais livres, né, que agridem vários terrenos biológicos, as células e estruturas, e podem tornar o nosso núcleo celular. Não podemos nos esquecer que nós temos também que desintoxicar o organismo. Nós precisamos desintoxicar o organismo. Quando nós começamos um tratamento para o câncer, não só para o câncer, mas para poder emagrecer, para poder tratar diabetes, para poder tratar qualquer patologia, nós precisamos desintoxicar. Porque nós precisamos liberar a ação da matriz extracelular, que é a nossa aliada, que vai nos ajudar a fagocitar e reconhecer pelo sistema imunológico essas células que estão alteradas. Para isso, a nossa matriz extracelular tem que estar livre para trabalhar. Nós não podemos sobrecarregá-la de toxinas, de metais pesados. Mas, doutora, da onde que tira esses tais de metal pesado? Nós estamos contaminados por metal pesado. E metal pesado tem em tudo, tem desde bateria de celular, alimentos, corantes, tá em tudo os metais pesados. Nas alimentações, nesses peixes de água doce, principalmente, perfumes, cosméticos. Então, antigamente, se usava EDTA para descontaminar de metal pesado. Esses metais pesados, eles bloqueiam a matriz celular, dificultam a ação. O que é a matriz celular? É a defesa das nossas células, é o policiamento tá ali. É ali que essas células cancerígenas vão serem exterminadas. Mas nós precisamos desintoxicar e liberar a nossa matriz extracelular para que seja trabalhada. Por isso que
eu coloco aqui como grande importância o jejum intermitente, que o jejum intermitente foi prêmio Nobel agora, né, recentemente, agora em 2016. Por quê, gente? Porque quando nós só podemos desenvolver câncer ou qualquer patologia degenerativa se nós estamos com o sistema imunológico comprometido. Primeiro ele está comprometido, né? Ele tem muito serviço, nós estamos botando muito veneno para dentro, e ele está tentando tirar esse veneno, mas não consegue. Então ele diz, nossa, está me empilhando de veneno, então vai deixando, porque eu vou tirar aqui o que eu posso. E esses venenos vão se distribuindo para o nosso organismo. São essas toxinas que o corpo não consegue dar conta, e a matriz extracelular fica tão atrelada até aqui de serviço que não consegue dar conta de nos defender dessas alterações celulares. Por isso é importante a desintoxicação. Eu digo aqui para os meus pacientes, o emagrecimento, o tratamento da obesidade, o tratamento da diabetes, o tratamento das doenças da tireoide, o tratamento complementar, complementando aquilo que já é convencional na medicina, do câncer, ele precisa passar primeiramente por uma desintoxicação, onde nós temos, olha só, a terapia de Gerson que mostra aqueles ultrafiltrados. O que é aquilo? É a compressão dos vegetais e das frutas, dando o que vai tirar o citoplasma, né? Oferecendo uma alimentação adequada, com nutrição. Porque se nós tivermos nutrientes adequados, nós teremos um sistema imunológico competente, nós teremos um ambiente alcalino, nós precisamos alcalinizar o organismo. E nós precisamos retirar os alimentos inflamatórios, alcalinizar o organismo, oxigenar e nos equilibrar do ponto de vista emocional. Isso sim é tratar o câncer, porque o câncer é uma doença multifatorial e nós precisamos tratar o corpo como um todo. Essa é a minha finalidade como médica, ver a integridade do ser. Sim, uma pergunta aqui, só não diz em que cidade é, a Lúcia Regina. Como é que pode fazer desintoxicação em casa, assim? O que ela pode fazer de atitudes? A desintoxicação, ela deve ser feita sobre orientação, porque nós precisamos orientar vários sistemas, né? Porque todo o processo de desintoxicação gera uma reação que chama-se cetose. E o paciente, nas primeiras 3 semanas, ele pode ter sintomas de fraqueza, tontura, mas só que isso é só um processo, o corpo humano, ele começa a se dar conta que ele está recebendo um outro tipo de combustível, e ele está se adaptando. E junto com isso, nós precisamos trabalhar na detoxificação hepática, que é a usina, ele é o chefão de todo o policiamento, né? Ele é que tira todos os venenos do nosso corpo. Então, eu sugiro, existe um livro que é de detoxificação hepática, que pode ser lido e ser feito, mas eu sugiro sempre que procurem um profissional que tenha uma visão integrativa de medicina. Existem vários no Brasil, né? Não somente eu, mas existem vários colegas que já veem o corpo humano de uma forma integrada e que trabalham com detoxificação, porque nós precisamos estimular essas células, ensinar elas a trabalhar de uma forma diferente. Mas a detoxificação, por exemplo, o jejum intermitente, ele é uma detoxificação. Ele pode ser um jejum, por exemplo, só de um ultrafiltrado de verdes. Eu liquidificar, né,
verdes escuros, posso botar um pouquinho de gengibre, filtrar num voal e passar 2 dias somente com esse alimento. Eu já estou fazendo um jejum intermitente. E com o jejum intermitente, ele libera o sistema imunológico, porque ele começa a destravar a matriz extracelular. Mas é muito importante que a gente trate de retirar os metais pesados do organismo, é fundamental. Para isso, às vezes, nós vamos ter que escolher por nós. Para nós escolher por nós vamos ter que dizer não para algumas coisas que, sabidamente, tem um potencial de sofrimento, porque às vezes a gente pensa assim, mas como que eu vou viver sem esse alimento? Eu sempre comi isso e nunca me fez mal. Mas o que acontece? Isso tem um efeito cumulativo no organismo. Ele sempre veio fazendo algum dano. E o organismo veio tentando se livrar de várias maneiras, até que chega um momento que teve um efeito cumulativo e ele não conseguiu mais, digamos assim, compensar essas agressões. Então, eu sugiro, assim, que em casa a gente pode fazer 2 dias de alimentos de suco verde filtrado, né? Podemos associar com clorela também, clorela de boa qualidade, né? 5 comprimidos 3 vezes ao dia, muita água. E eu sempre digo para os pacientes que hoje a Universidade de Harvard, no setor de neurociência, fala sobre a importância da meditação na vida das pessoas que tratam câncer ou qualquer outra doença, e principalmente que vão se submeter, decidem limpar o sistema imunológico. A meditação, ela regula o sistema, ela faz com que o sistema nervoso simpático não esteja preponderante e comece a ter uma ação equilibrada do sistema nervoso parasimpático, e nós consigamos abandonar dentro de nós os sentimentos de ansiedade. E eu dou uma notícia para vocês muito boa. Quando nós começamos a adotar uma alimentação não inflamatória, existe sim, não vou mentir, existe sim um momento de adaptação, onde o organismo percebe que mudou o tipo de combustível. Às vezes as pessoas não sentem nada, porque estão tão decididas que querem realmente melhorar, que não sentem nada. Agora, tem as que ficam um pouco com uma sensação de fraqueza, mas isso é temporário. Ao cabo de 3 semanas, isso acaba e nós sentimos uma enorme energia. Porque as farináceos, os pães, as bolachas, eles retiram energia do organismo. Experimentem, testem aí, fiquem 15 dias sem comer esses alimentos que eu sugeri. Carne, leite e derivados, todos os derivados do leite, os industrializados, descasquem, gente, comprem alimentos orgânicos, preparem os seus alimentos. Isso é até vocês colocarem amor e energia na hora de confeccionar os seus alimentos. Isso é muito importante, né? E retirem todos esses alimentos inflamatórios, tomem muita água e tirem os farináceos e os derivados durante só 2 semanas. E depois vocês vão ver que o nível energético que começa a ser oferecido a nível celular é muito diferente. Quando nós vamos tratar o estresse que é uma doença, toda pessoa que desenvolve câncer, ela está em algum nível de estresse, porque senão não desenvolve câncer, né? Ela não tem nenhuma contrariedade, ela está zen, ela está bem, ela está tudo bem, ela se alimenta bem, ela não é ansiosa, ela não vai desenvolver câncer, né? O câncer, ele vem, sempre eu digo que ele é um convite para a mudança. Então, eu convido vocês a mudarem e escolherem pela saúde, porque
a saúde é algo que é inerente de todos nós. Nós podemos, devemos e é uma obrigação nossa, como seres humanos, buscar a saúde e propagar a saúde. Denise Camargo, boa noite, querida. Olha, a quimioterapia e a radioterapia intoxicam muito o organismo. Opinião da Denise Camargo. Ela pergunta, não é contraditório, doutora, fazer um detox alimentar fisiológico e intoxicar o corpo novamente com as quimioterapias, principalmente o sistema autoimune, que seria atingido por esses tratamentos altamente químicos? Qual a sua opinião sobre isso, doutora? Eu acho assim, ó, na Alemanha existem já técnicas, como eu faço medicina alemã, né, é a técnica que a gente trabalha aqui, é com medicina alemã. Na Alemanha se faz todo um preparo para a quimioterapia, onde são doses muito pequenas, né, onde se o paciente tem todo um preparo de desintoxicação, mas, de fato, aqui no Brasil, da forma como é hoje operacionalizada esse tipo de terapêutica, para muitas pessoas a gente observa que pode sim acontecer todas essas alterações bioquímicas. Mas isso nós não podemos intervir porque vai da escolha de cada pessoa. Não existe nada que diga que alguém tem que fazer quimioterapia ou tem que fazer radioterapia. E nem tampouco que não tem. Eu não sou uma médica que trabalho com a área da oncologia. Eu sou a favor de que, para nós tratarmos qualquer doença, nós precisamos tratar o sistema imunológico. Eu espero que vocês tenham aproveitado hoje, curtido essas informações. É claro que está em cada um de nós saber como é que nós vamos reunir isso, tá? Como é que nós vamos reunir, assimilar, traçar uma estratégia e executar. Isso vai depender mais da nossa energia, vontade de viver, do que qualquer coisa. Porque sim, estamos falando de uma doença muito perigosa, né? Tem cura, já tem cura, graças a Deus. E não fiquem esperando que a cura virá só de um comprimido chamado fosfetanolamina, só de um tratamento convencional, ou só de uma planta, ou de alguma descoberta que agora, por exemplo, tem lá em Cuba. As descobertas estão por aí todas. Mas a gente tem que dar o verdadeiro passo, porque ela não se instalou na gente por acaso. Tá bom? Ela se instalou porque a gente se encontrasse verdadeiramente. Então, vamos reunir todas essas informações aí. Estaremos à disposição de vocês para outro evento, se desejarem. Esse evento nasceu justamente porque muita gente pedindo onde é que tem fosfetanolamina, onde é que tem, Gustavo. E você está preocupado com dieta, você está fazendo a sua parte, porque a fosfetanolamina não faz sozinha, tá bom? A gente precisa fazer a nossa parte. Doutora, eu vou lhe deixar aqui para se despedir, deixar sua mensagem agora. Eu desejo a todos que estão escutando que, juntamente com uma dieta não inflamatória, com um nível alto de oxigenação no interior da célula de cada um de vocês, com a consciência de que o combustível que nós colocamos para dentro do corpo é o combustível que vai dar a qualidade com que o nosso carro anda. E com a consciência emocional de que nós podemos decidir pela nossa cura, eu desejo do coração, que é a minha missão de vida, que cada um de vocês e cada um daqueles que porventura vocês acham que precisa, de um familiar, de um amigo, que possa escutar esse vídeo, que coloque em ação e que tenham a convicção de que o mesmo corpo que adoece é o mesmo corpo que tem necessidade de curar, porque as nossas células conhecem o caminho da cura. Basta que nós propiciamos para elas todos os ingredientes que eu acabei de
enumerá-los, que elas sabem como se curar. Muito obrigada e que a humanidade seja cada vez mais saudável. Esse vídeo saiu, vai ficar maravilhoso, eu vou mandar para todos os que se inscreveram e vou mandar para todo o meu mailing. E vai ficar circulando milhares de vezes no YouTube, para vocês orientarem e indicarem para seus amigos e parentes que queiram saber por quê. Porque, na verdade, as pessoas não é que elas não queiram trocar, elas não sabem por que trocar. Não faz sentido para elas trocar de uma alimentação teoricamente mais forte, que é o que se sabe, né? Carne, feijão, farinha, polenta, né? Para uma alimentação em tese mais fraca. Então, é importante que a pessoa entenda o porquê. E isso vocês podem fazer, compartilhando esse vídeo aí, que a gente preparou com todo amor. Então, eu agradeço a presença de todos, perdão pelos conflitos que esse Mercúrio retrógrado causou na nossa vida. Uma boa noite, muito, muito obrigada pela presença.